Bom dia. A aula de hoje é a aula 5 do nosso curso e a gente vai falar sobre a economia monetária. A economia monetária surgiu quando os seres humanos deixaram de fazer escambo, trocar mercadoria por mercadoria, e acabaram descobrindo que usar algum tipo de mercadoria como intermediário de trocas facilitava as trocas, dava mais agilidade, mais flexibilidade no processo de trocas. A partir daí surgiu a economia monetária, que consiste em tentar descobrir qual mercadoria será essa que vai ser o intermediador de trocas. No início eram as mercadorias mais fáceis, como sal, trigo, qualquer alimento, gado. Depois de um tempo, se começou a ver que era necessário algumas características, alguns aspectos para que uma economia monetária funcionasse melhor. Como, por exemplo, a fácil divisibilidade dessa moeda, o que limitava, por exemplo, usar o gado, né? Dividir o gado já era um negócio difícil para fazer as trocas. O sal era muito fácil de dividir, bastava dividir por peso, mas o problema era que, além de uma boa divisão, a mercadoria que ia se tornar uma moeda precisava ser transportado com facilidade e o mais importante era que não fosse perecível. Com isso, os alimentos começaram a perder importância como mercadoria, porque alimentos pode dar uma praga, pode o alimento acabar estragando, apodrecendo, perecer. Mesma coisa com sal, né? Se o sal chover, dissolve o sal e também para transportar o sal, determinadas quantidades ficam muito pesado. Então, a partir daí, começou a se pensar nos metais e os metais, como ouro e prata, começaram a ser usados como a moeda por excelência. Bem, depois de passar por séculos ou até milênios utilizando metal precioso como moeda, começou-se a pensar em algo mais prático, como, por exemplo, o papel moeda. Só que o grande problema do papel moeda era se é possível imprimir uma quantidade eventualmente infinita de moeda, como fazer com que o sistema financeiro funcione com a quantidade eventualmente infinita de moeda. Nessa parte de economia monetária, a gente vai utilizar basicamente dois autores principais, que são Knut Wicksell, do lado europeu, e o Ivan Fischer, do lado americano. E o Wicksell, ele fez parte com outros importantes economistas suecos da chamada Escola de Economia de Estocolmo. Era uma escola de economia que se preocupava muito com questões monetárias e questões de comércio exterior, porque a Suécia sempre foi um país que está numa região muito fria e para cultivar alimentos para a população não perecer durante o inverno, sempre se utilizou muito de trocas com o exterior. Então, quando as trocas com o exterior são importantes demais para a sobrevivência das pessoas, existe uma natural preocupação com questões como taxa de câmbio e taxa de juros. E aí o Wicksell começou a teorizar a respeito da taxa de juros, e ele pensou o seguinte: existe uma taxa de juros que é a taxa natural, que é aquela taxa de equilíbrio que vai intermediar as trocas nos mercados financeiros da melhor forma possível. Entretanto, essa taxa de juros natural é o que vai equilibrar a demanda com a oferta de fundos emprestáveis e, portanto, vai igualar investimento à poupança. Entretanto, Wicksell pensou, nem sempre essa taxa de juros natural é a taxa de juros que está sendo praticada em um determinado momento. E aí ele chamou de taxa de juros bancária uma taxa de juros que é praticado quando, na prática, as pessoas vão ao banco deixar recursos ou pedir empréstimos. E aí, ao analisar a taxa de juros bancária, ele pensou, os bancos conseguem criar moeda
ao criar crédito. O que isso significa? Significa que quando alguém vai deixar uma determinada quantia de recursos no banco, o banco deixa aquela quantia no caixa do banco e a pessoa fica segura, esperando que possa sacar aquela quantia a qualquer momento. Mas, ao invés disso, o banco faz uma reserva para deixar uma fração daquela quantia disponível e o resto ele empresta. Então, se inicialmente o poupador deixou R$ 1.000 no banco, o banco faz uma reserva de R$ 100 e empresta 900. Então, contabilmente, era como se 1.000 mais 900 estivessem circulando na economia. Então, isso significa criação de crédito, e significa que os bancos comerciais são capazes de criar moeda. E isso significa, então, que talvez a taxa de juros que o banco, na prática, utiliza possa ser diferente da taxa de juros que equilibra o mercado financeiro. E aí o Wixel pensou em duas consequências. Primeiro, caso os bancos praticassem uma taxa de juros bancária menor do que a taxa de juros natural, J, o que isso ia gerar? Se a taxa de juros bancária fosse menor do que J, então significa que a taxa de juros que equilibra os mercados financeiros estaria acima da taxa de juros que os bancos praticam. Isso ia desestimular a poupança e ia estimular o consumo e o investimento. E a consequência disso, segundo o Wixel, seria um aumento do nível de preços. Entretanto, caso essa taxa seja maior do que a taxa de juros que equilibra o mercado financeiro, então seria o nível de preços, o consumo e o investimento que seriam deprimidos e a poupança seria estimulada. Então, a ideia do VIX é o quê? Pode ser que a qualquer momento nós estejamos com taxa bancária ou acima ou abaixo da taxa de juros que equilibra os mercados financeiros. E por que isso acontece? Porque os bancos têm esse poder de criar crédito, né? A criação de crédito significa criação de moeda, e ao aumentar o crédito, os bancos comerciais podem gerar aquilo que Wixel identificou como instabilidade. O que acontece, por exemplo, se o banco criando crédito, o investimento inicial, uma poupança inicial de R$ 1.000, o banco reserva só 100 para ficar no caixa, nas reservas bancárias, e empresta 900, depois ele empresta 800, depois ele empresta 700. Então, o banco está criando moeda, e essa criação de moeda, o que acontece se, de uma hora para outra, aquele indivíduo que poupou R$ 1.000 quiser sacar os R$ 1.000? Pode ser que o banco não tenha como reserva bancária esses R$ 1.000, o que significa que isso pode gerar uma corrida bancária e uma instabilidade do sistema financeiro. Então, se o sistema financeiro está propenso a essa instabilidade, o que é que o Wixel argumentou para evitar essa instabilidade? O Wixel argumentou a criação de um banco central cuja função seria o de estabilizar a emissão de crédito, ou seja, o Banco Central iria determinar quantidades mínimas de reservas bancárias, que seriam chamados depósitos compulsórios, e iria tentar indicar uma taxa de juros básica, que seria o norteador para tentar igualar a taxa de juros bancária a essa taxa de juros básica. Então, o Banco Central iria exercer o monopólio da emissão de moeda para gerar estabilidade no sistema financeiro. Qual é o problema de haver instabilidade? As instabilidades vão gerar flutuações econômicas, ou seja, às vezes o PIB vai estar crescendo acima do seu potencial, às vezes estará abaixo do seu potencial. Isso é uma coisa que os clássicos já tinham identificado, mas o Wixel vai atribuir isso a causas monetárias. Ou seja, caso o Banco Central erre ao estabelecer uma taxa de juros acima ou abaixo da taxa natural, ou então, caso os bancos comerciais errem ao estabelecer uma taxa bancária acima ou abaixo da taxa J, então isso vai gerar um desequilíbrio econômico, e a causa desse desequilíbrio econômico é
vai causar flutuações econômicas e a causa disso tudo é essa instabilidade monetária. Então, só que na época do Wixel, a quantidade de moeda que era preponderantemente estabelecida seguia o padrão ouro. O que era o padrão ouro? Se por séculos, por milênios, os metais preciosos eram aquilo que era considerada moeda, quando nos diversos países os príncipes, os reis, os imperadores começaram a imprimir a moeda com seu perfil para provar ou para gerar uma moeda oficial, para que as pessoas utilizassem essa moeda, os príncipes, imperadores e reis viram a necessidade de imprimir uma quantidade de moeda equivalente à quantidade de ouro que havia nos cofres reais. Então, a ideia básica era a criação de um padrão ouro, ou seja, os estados nacionais passavam a imprimir sua moeda nacional baseada na quantidade de ouro que havia nos cofres reais, e daí surgiu o padrão ouro que era utilizado na época que o Wixel propôs suas reformas monetárias. Qual é o grande problema que o Wixel vinha com relação ao padrão ouro? O grande problema que o Wixel identificava no padrão ouro era o fato de que o que acontece se fossem descobertas novas minas de ouro? Se novas minas de ouro surgissem, como ocorreu com o descobrimento do Novo Mundo, né, os europeus explorando a Ásia, a África e descobrindo a América como uma terra que até então os europeus não sabiam que existiam, ao descobrir ouro e prata no novo continente, a América, esse ouro e prata ia para a Europa e gerou enormes ondas inflacionárias, principalmente na Espanha e Portugal, porque surgia uma quantidade muito grande de ouro naquelas economias, os governos imprimiam papel moeda equivalente àquela quantidade de ouro, só que não havia bens e serviços na economia para equivaler a essa quantidade de ouro que estava crescendo o tempo todo. Então, isso gerava uma hiperinflação. Para que a hiperinflação ocorresse devido à descoberta de novas minas de ouro, o Wixel propôs uma flexibilização ou simplesmente um fim do padrão ouro. A ideia é que a quantidade de moeda que fosse impressa por cada país fosse feita de acordo com um padrão internacional de papel moeda, para que isso também não distorcesse muito as taxas de câmbio entre os países. O que acontece quando o país imprime muita moeda e outro país não imprime moeda adicional? Significa que um país vai ter inflação e outro não vai ter inflação, vai ter estabilidade da moeda. Então, a taxa de câmbio vai ter que se modificar para refletir essas mudanças no poder de compra de ambos os países. Então, a ideia do Wixel é a ideia de não imprimir moeda de acordo com o padrão ouro, e sim tentar se criar um padrão internacional para que cada país imprima moeda de acordo com esse padrão internacional, não gerando nem hiperinflação, nem gerando deflação. Entretanto, o que aconteceria se os bancos emitissem moeda demais? Os bancos podem criar moeda. Wixel pensou, então, o Banco Central tem que ser criado de forma a ter poder de limitar a criação de moeda por parte dos bancos comerciais. Então, a ideia é tentar evitar que os bancos sejam capazes de criar moeda sem lastro, ou seja, sem uma quantidade equivalente de poupança nos bancos. Isso seria algo que Wixel identificou em autores anteriores, como Jeremy Bentham, Leon Walras e John Stuart Mill, atribuindo o nome disso de poupança forçada. O que seria uma poupança forçada? É a ideia de que está aumentando o investimento aumentou não baseado em aumento de poupança, e sim aumento de crédito.
Então, o que acontece é que quando é feito investimento baseado em aumento de crédito por parte dos bancos e não por parte de um aumento da poupança. Porque se as pessoas passarem a poupar mais, levarem essa poupança adicional aos bancos, os bancos aumentarem o investimento, então esse investimento está sendo feito com lastro em poupança. Mas quando esse investimento é baseado em aumento do crédito. Quando é baseado em aumento do crédito, esse investimento tende a ser um investimento que vai gerar inflação, ou seja, tende a aumentar os preços dos bens e serviços. Se os preços dos bens e serviços estão aumentando mais do que a renda das pessoas, então as pessoas estão sofrendo um problema de perda de poder de compra. Essa perda de poder de compra é chamado de efeito renda negativo. O que seria um efeito renda negativo? Aquilo que Wixel chamou de poupança forçada. Então, as pessoas estão poupando, só que esse dinheiro no banco não está rendendo o suficiente para que elas tenham um aumento de sua renda, e, no entanto, os bancos estão utilizando essa poupança para gerar crédito além da quantidade de poupança, gerando investimento, esse investimento vai criar novos bens e serviços, mas a quantidade de dinheiro disponível é muito maior do que a quantidade de novos bens e serviços, o que significa que haverá inflação. Inflação significa perda de poder de compra da população ou perda de renda, efeito renda negativo, que é consequência de uma poupança forçada. Né? A ideia de uma poupança forçada é o quê? Será que a economia consegue crescer tirando renda das pessoas desse jeito? Como fazer isso? Pelo lado das empresas, o Wixel também enxergou uma forma um tanto quanto pitoresca de ver como as empresas atuam. Ele foi um dos primeiros autores a criar a noção de custos de Menier. O que são custos de Menier? É uma forma que as empresas utilizam para fixar seus preços. As empresas compram insumos para a produção, ou seja, compram matérias-primas, contratam trabalhadores, compram máquinas e equipamentos. O tempo todo o preço desses bens que elas estão adquirindo está variando. No entanto, elas usam esses insumos para produzir seus bens finais e quando vão vender seus bens finais no mercado, cobram um determinado preço. Qual seria a lógica? A lógica é que as empresas, sempre que se deparassem com o aumento dos custos, procurassem reajustar seus preços de forma a que os preços refletissem esses custos diferentes por parte das empresas. Só que Wixel identificou que isso nem sempre ocorre. Ele identificou que no curto prazo, pode ser que as empresas mantenham seus preços fixos, apesar de seus custos estarem variando. E elas tendem a modificar seus preços apenas no médio e longo prazo. No curto prazo, então, os custos estão subindo, mas os preços estão fixos. Quais são as consequências de custos subindo e preços fixos? A ideia é que se esse mercado tem concorrência perfeita, a empresa vai falir. Ou seja, a empresa tem que aumentar seus preços o tempo todo, sempre que os custos aumentarem. É assim que ocorre na concorrência perfeita. Mas, como o Wixel olhava e achava que muitas vezes os custos aumentavam, mas os preços não aumentavam, então o Wixel bebeu no modelo de Cournot para pensar. Muitos mercados não são sobre concorrência perfeita, são sobre concorrência imperfeita. Ou seja, as empresas podem produzir bens e serviços numa quantidade menor do que a demanda total de mercado para tentar manter seu custo marginal num determinado patamar. Ou seja, elas conseguem absorver esses aumentos nos custos no curto prazo e só repassar para os preços no médio e longo prazo. Então, as empresas poderiam ter uma regra de fixação de preços, mas para isso a economia teria que funcionar num sistema de concorrência imperfeita. No modelo de Cournot, só para lembrar, as empresas produzem
em torno de 2/3 da demanda total do mercado, deixando uma parte da demanda insatisfeita, né? Porque elas têm uma capacidade de fixar preços, o que mostra que é um sistema que não corresponde à concorrência perfeita. Bem, essas foram as contribuições do Wixel, de um lado do Atlântico, na Europa, e do outro lado do Atlântico havia um economista americano chamado Irving Fisher, que ele teve grandes contribuições acadêmicas quando ele tratou a questão da taxa de juros, ele bebeu na noção de Bombaverk sobre a estrutura da taxa de juros. Né? O que Bombaverk dizia a respeito da importância de taxas de juros acima de zero? Primeiro, Bombaverk criticava muitos autores clássicos que achavam que a taxa de juros deveria ser zero e, portanto, as pessoas que emprestassem dinheiro não deveriam esperar de volta nenhum valor acima daquilo que tinham emprestado. O Waver criticou violentamente essa noção e disse que era importante que os juros fossem sempre positivos. Por quê? E para Bombaverk, os juros eram baseados em basicamente 3 fatores. Primeiro, o fato das pessoas preferirem o consumo atual a consumir no futuro. Segundo, o fato das pessoas acharem que no futuro terão mais riqueza, mais renda, portanto, devem utilizar toda a riqueza, a renda atual para o consumo atual, e a riqueza futura, que será maior do que a riqueza atual, será responsável pelo consumo no futuro. Portanto, no momento que uma pessoa abre mão de consumir no presente para querer consumir mais no futuro, ela deve ser remunerada por isso. E o terceiro aspecto que o Bombaverk utiliza é o fato de haver uma produção indireta, ou seja, boa parte dos bens e serviços finais que são produzidos, eles demoram muito tempo. Então, no início, só há custos, mas não há receita. Pense, por exemplo, no setor imobiliário, onde se começa a construir um apartamento e o prédio só fica pronto 3, 4, 5 anos depois. Durante todo o processo de construção do prédio, é necessário comprar matéria-prima, é necessário comprar o terreno da qual o prédio vai ser construído, contratar operários para fazer a construção desse prédio e há uma série de custos, mas a receita só vem no final, depois que os apartamentos desse prédio são vendidos. Significa o quê? Como é que é feito esse processo de pagar todos os trabalhadores, pagar toda a matéria-prima, pagar o terreno? Necessário trazer para o presente a receita que está no futuro. Então, esse método do valor presente de um capital futuro, ou jogar para o futuro um valor de um capital presente, esse método tem que ser intermediado por uma taxa de juros, a chamada produção indireta, de que o Bombaverk tanto fala, só pode funcionar quando há uma taxa de juros positiva, onde as pessoas trocam o consumo presente por consumo futuro e, para haver essa troca, as pessoas estão se arriscando. E esse risco de não usar a renda atualmente, só usar essa renda para consumir mais no futuro, precisa ser remunerado. Esse risco precisa ser remunerado. E aí, quando o Irving Fisher viu esses 3 fatores que o Bombaverk determinou como os fatores necessários para estabelecer uma taxa de juros, o Irving Fisher juntou esses em 2 fatores. O primeiro fator ele chamou de taxa de impaciência, que seria exatamente aquilo que o consumidor faz ao decidir consumir atualmente. Ou seja, se o consumidor resolve consumir atualmente ao invés de consumir no futuro, o que é que ele está fazendo? Ele está dizendo, eu não tenho paciência para esperar o futuro chegar para só então poder consumir. Eu quero consumir agora. Então, quanto maior for essa taxa de impaciência, quanto mais pessoas na sociedade forem impacientes e que desejarem consumir atualmente, maior vai ser a taxa de juros. Esse era o fator que taxa de impaciência que determina
uma taxa de juros mais alta, quanto maior for a impaciência. Só que Fischer também via um segundo fator, que é a chamada taxa de oportunidade de investimento, que é basicamente aquilo que já tinha sido inventado pelos economistas clássicos, o conceito de custo de oportunidade. O que é o conceito de custo de oportunidade? A gente está o tempo todo se deparando com isso. Imagine uma pessoa que comprou Bitcoin, comprou um Bitcoin em março do ano passado, quando o Bitcoin estava sendo vendido a R$ 4.000. R$ 4.000 não, desculpa, US$ 4.000. Hoje o Bitcoin tá, talvez está se aproximando de US$ 40.000, já ultrapassou US$ 30.000. Então, quando chegar a US$ 40.000, se essa pessoa investiu US$ 4.000 para comprar um Bitcoin, multiplicou seu capital por 10 em um período de um ano, ou menos de um ano. Significa o quê? O que acontece se essa pessoa tiver, ao invés disso, pegado US$ 4.000 e investido em outra coisa? Essa outra coisa poderia dar um retorno de 10% ao ano. Então, ela ia ter US$ 4.400 depois de um ano. Ela teve o quê? Esse é o chamado custo de oportunidade. Ao invés de ter US$ 40.000 partindo do investimento inicial de US$ 4.000, ela ia ter US$ 4.400, ou seja, ia ter US$ 35.600 de custo de oportunidade, né? A ideia básica é as pessoas se deparam com oportunidade de investimento, dependendo do que as pessoas escolhem, elas vão ter um retorno ao seu capital. Esse retorno pode ser um retorno mais alto ou um retorno que depreciou o capital com relação a um investimento alternativo, né? Preparar com rendimentos marginais decrescentes. Então, Fischer dizia, quanto mais investimos e adiamos a nossa gratificação, ou seja, quanto maior é a nossa paciência, menor se torna a taxa de oportunidade de investimento, porém maior se torna a taxa de impaciência, né? Então, a ideia é que a taxa de oportunidade de investimento e a taxa de impaciência são inversamente proporcionais. Então, a taxa de equilíbrio da economia, segundo Fischer, será aquela que vai igualar a taxa de impaciência com a taxa de oportunidade de investimento. Vai chegar um momento que os consumidores estarão impacientes demais e desejarão consumir de qualquer jeito, o que significa que a taxa de oportunidade de investimento vai ser muito alta. Outro momento vai ser o contrário, né? Os consumidores terão toda a paciência do mundo de postergar seu consumo, então a taxa de oportunidade de investimento será muito baixa. As duas seriam inversas uma à outra. Ainda continuando a trabalhar essa noção de taxa de juros, o Ivo Fischer não só era um acadêmico que dava aulas na universidade, desenvolvia a teoria econômica, principalmente o lado monetário, mas também ele era um investidor. Ele tinha uma corretora na Bolsa de Nova York, ele contratava vários funcionários na sua corretora e ele, como era um grande estudioso da teoria econômica, ele, em determinado momento, ele propôs no contrato de trabalho dos seus empregados o seguinte: quando chegasse no final do ano, ele iria, no ano seguinte, pagar um salário baseado na produtividade dos seus trabalhadores, mais uma taxa de inflação. Então, se a taxa de inflação fosse muito alta, ele iria aumentar o salário no ano seguinte, levando em consideração a inflação. Se a taxa de inflação fosse muito baixa ou fosse negativa, ele ia diminuir o salário. Ou seja, a ideia do Fischer é o quê? Manter o poder de compra dos seus empregados. Só que o Fischer notou um negócio muito pitoresco. No momento que tinha deflação determinado ano e no ano seguinte o salário, que era US$ 1.000, passava a US$ 980, os empregados ficavam muito chateados. Só que quando havia, por exemplo, inflação determinado ano e o salário
que era US$ 1.000, passava a ser US$ 1.030, os funcionários ficavam muito felizes. E ele estranhava isso porque ele dizia o seguinte: olha, o poder de compra está igual. O poder de compra de uma pessoa que está ganhando US$ 980 num ambiente de deflação é igual o poder de compra de uma pessoa que está ganhando US$ 1.030 num cenário de inflação alta. Por quê? A ideia do poder de compra é com relação a o que ela ganha em termos nominais, mais descontado pela inflação. Baseado nisso, ele criou essa equação, chamada equação de Fischer, onde a taxa real de juros R corresponde a uma taxa nominal de juros N, descontada pela taxa de inflação π. Então, essa equação de Fischer nos mostra que a gente vê uma coisa, que é a taxa nominal, mas a gente não vê outra coisa, que é a taxa real. Para a gente saber qual é a taxa real, a gente tem que pegar a taxa nominal e descontar a taxa de inflação. Só se a gente consegue calcular a taxa real. E Fischer diz o quê? Qual é a taxa mais importante? Não é a nominal, é a real. Os negócios são feitos e a gente vai saber a remuneração, as trocas intertemporais, a remuneração das empresas, olhando para a taxa real de juros e não taxa nominal. E foi chamado de efeito Fischer exatamente esse efeito que a taxa nominal de juros sofre de acordo com a expectativa que as pessoas têm da inflação. Quando será que a inflação vai subir em 2020? Subiu, né? 4%, e em 2021, 3%. Dependendo do que a gente esperar, do que vai ser a taxa de inflação em 2021, a gente vai ter uma série de expectativas com relação à taxa de juros e essas expectativas vão nortear aquilo que a gente espera com relação ao nosso salário e nosso poder de compra. Com relação ao poder de compra, o Fischer, então, baseado nessa noção da equação que ele criou, a equação de Fischer, ele foi analisar a teoria quantitativa da moeda, que era assim, né? O que a teoria quantitativa da moeda, desenvolvida por David Hume e John Locke, é utilizada por uma série de autores clássicos, nos diz. A teoria quantitativa da moeda nos diz o seguinte: a quantidade de moeda em circulação vezes a velocidade com qual ela circula precisa ser igual ao nível de preços, que é multiplicado pelo produto real da economia. Só que Fischer pensou o seguinte: se eu ampliar a teoria quantitativa da moeda para levar em consideração outros aspectos, como 3, o volume de depósitos bancários, e 4, a velocidade com a qual esses depósitos bancários circulam. E eu vou também substituir o produto real da economia por 5, o volume de comércio. Então, ele pegou, substituiu Y por T, que é o volume de comércio. Ele dividiu M em M original e um M'. O que seria o M'? M' seria a quantidade de demanda por depósitos bancários, ou seja, as pessoas vão depositar uma parte da moeda que elas têm, vão tirar do bolso e depositar nos bancos. E os depósitos bancários vão ter uma velocidade com a qual eles vão circular. Então, ele dividiu essa parte esquerda, M vezes V, em M vezes V, mais M' vezes V'. E do lado direito, ele substituiu Y por T. E baseado nisso, ele criou a teoria de que a relação entre essas quatro variáveis, elas são diretamente proporcionais ao nível de preços e T é inversamente proporcional ao nível de preço, portanto, inversamente proporcional a essas quatro variáveis também. Né? E aí ele pensou, a relação entre M e M' é muito estável. M' influencia P, mas a relação entre essas duas é muito estável. Então, sempre que houver alguma mudança nos depósitos bancários, por mais repentina que seja essa mudança, pouco tempo depois ela vai se estabilizar e aí a economia vai voltar a funcionar normalmente
Ele também inferiu que V, V' e T também tenderiam à estabilidade. O que significa que sempre que houver algum choque aqui ou aqui, momentaneamente os preços vão sofrer, mas rapidamente os preços vão voltar a se estabilizar normalmente. Então, baseado nisso, ele chegou à mesma conclusão que o Knut Wicksell chegou, pensando que o padrão ouro não era uma forma muito boa de estabelecer a quantidade de moeda em circulação. O que a gente pensa? A quantidade de moeda em circulação tem que ser algo proporcional ao Y. Se o Y crescer, tem que aumentar a quantidade de moeda. Se o Y cair, tem que diminuir a quantidade de moeda. A ideia é, e se isso se movimentar mais fortemente? Será que isso pode, de alguma forma, influenciar ou modificar essa relação entre M e Y? Fischer substituiu o Y por T, porque ele pensava que, olhando para as transações, era mais fácil de ver o que estava acontecendo imediatamente na economia do que olhando para o Y, para que o PIB tende a ser calculado com um determinado hiato de tempo, né? Uma determinada distância no tempo. Olhando para as transações, é mais fácil de ver o que está acontecendo imediatamente na economia. Então, Fischer pensou o seguinte: de tempos em tempos é necessário mudar o padrão ouro. Ou seja, se o padrão ouro está 1 grama de ouro com relação a US$ 10 impressos, determinado ano pode ser que 1 grama de ouro deveria ser equivalente a US$ 12, ou a US$ 15, ou a US$ 20. Ou seja, de vez em quando, o padrão ouro deveria deixar de ser fixo e ser modificado de patamar para refletir esse aumento ou queda de ouro que foi extraído das minas e também refletir essa quantidade de transações que está havendo na economia, né? Para evitar que haja ou uma deflação ou uma inflação, caso o padrão ouro seja fixo. Então, em função disso, como o Banco Central francês foi criado em 1914, o americano em 1913, o Banco da Inglaterra, que já existia há séculos, mas em 1912 ganhou uma série de funções que não tinha antes, funções típicas de um banco central. Então, o Fischer viveu numa época que já havia o estabelecimento de bancos centrais, só que ele sugeriu que os bancos centrais deveriam ter essa função mais forte ainda de emitir notas de moeda dando uma olhada para a trajetória do nível de preços. Então, ele disse, a quantidade de ouro deve ser modificada para ver como as moedas devem ser emitidas de forma a olhar a trajetória do nível de preço da economia, para evitar uma inflação muito alta ou uma deflação muito severa. A ideia de que Fischer tinha da estabilidade entre M e M', da estabilidade da velocidade de circulação e das transações, fez com que ele, em sua corretora, ganhasse muito dinheiro na década de 20. Ele se tornou um milionário na década de 20 ao investir em ações, fazendo negócios. E quando irrompeu a crise da Bolsa de Nova York em 29, ele disse: eu vejo essas variáveis como sendo muito estáveis e, portanto, essa instabilidade que está acontecendo com a quebra da Bolsa de Nova York deve ser uma instabilidade momentânea. Ou seja, por um determinado período de tempo limitado, haverá instabilidade, mas quando os preços caírem o suficiente, as pessoas vão voltar a comprar ações das empresas por vislumbrar que o preço dessas ações está muito baixo, e isso vai fazer com que a crise econômica acabe. Então, quando os preços das ações caíam cada vez mais, o Fischer pegou vários empréstimos dos bancos para comprar cada vez mais ações, e cada vez que caía mais, ele comprava mais ações, esperando que em algum momento as ações voltassem a subir
Só que as ações não subiram, ele, tendo que pagar os empréstimos que ele fez, acabou indo à falência e perdeu toda a sua fortuna. Esse trauma pessoal fez com que ele reformulasse sua teoria e passasse a questionar essa estabilidade entre M e M'. Então ele começou, baseado em sua dívida e o fato dele ter quebrado a sua corretora, ele começou a pensar que talvez as variações nas dívidas individuais das pessoas e também as dívidas das empresas fosse um fator muito importante para alterar o nível de preço da economia. Então ele pensou que variações na oferta ou demanda de ouro não eram fatores que influenciassem tanto o nível de preço da economia quanto variações nas dívidas das pessoas e das empresas. Então, em função disso, ele concordou com o Wixel de que um sistema bancário com reservas fracionadas era o que trazia grande instabilidade monetária ao sistema econômico. Ele passou a defender que quando a pessoa fosse deixar sua poupança no banco, o banco fosse obrigado a manter 100% daquela poupança em reserva bancária. Ou seja, o banco não deveria utilizar esse dinheiro para criar moeda emprestando. É o chamado 100% de reservas bancárias. A ideia, então, era que os bancos só poderiam emprestar um dinheiro que fosse deixado no banco a longo prazo, não dinheiro de curto prazo. Uma poupança de curto prazo deveria ser mantida 100% como reservas bancárias para evitar que o banco desse algum calote em seus clientes e acabasse quebrando. E aí, em função disso, foi assim que o Fischer imaginou que, com a regulamentação bancária mais forte por parte do Banco Central, com um sistema de padrão ouro flexível e não fixo, e com 100% de reservas bancárias, quando as pessoas fossem deixar recursos de curto prazo, como poupança, isso traria estabilidade ao sistema econômico e, com isso, os ciclos econômicos que ocorrem de tempos em tempos poderiam ser eliminados. Por quê? Porque os ciclos econômicos, assim como defendia Wixel, eram vistos como Fischer como sendo ciclos e têm uma fonte, têm uma origem eminentemente monetárias. Então, quando se reduz ou talvez elimine essa fonte monetária da instabilidade econômica, então pode-se acabar com os ciclos econômicos e, consequentemente, pode-se ter uma economia mais estável. E aí a economia vai tender a crescer de acordo com o PIB potencial da economia, havendo poucos ou basicamente nenhuma flutuação em torno do ciclo. Então, a gente acaba a aula de hoje por aqui. Hoje a gente tocou um pouco nessa questão da economia com mercados imperfeitos e a próxima aula a gente vai investigar o Chamberlain e a John Robinson, onde eles tratam com mais profundidade essa questão da economia imperfeita. Ok? Então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Tudo de bom para vocês. Até lá. Muito obrigado.